Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora para mais uma live aqui no Desenfeza com Gabi, que é um programa focado em destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha e ainda melhorar os sintomas, né, que vem com todas essas questões aí intestinais, né? Então, às segundas, quartas e sextas, às 7h30 da manhã, eu faço lives com temas que podem te ajudar a destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha sem utilizar remédios, tá bom? Então, são lives bem completas, onde eu trago temas que podem ajudar vocês a melhorarem a saúde intestinal. E aí, lembrando que eu falo disso porque desde 2020 eu venho me dedicando ao estudo do intestino, eu venho me aprofundando nessa área, tá? Fiz vários cursos na área e sou pós-graduada em gastroenterologia, o que me dá uma base técnica científica para falar sobre esse assunto e para tratar esse assunto também, né? Tanto que lá no meu método Desenfeza eu tenho várias alunas com excelentes resultados, né? Que estão indo ao banheiro todos os dias sem utilizar remédios. Aquelas mulheres que tinham o intestino preso a vida inteira, ou que ficaram com o intestino preso depois de uma gestação, depois da menopausa, depois de algum acontecimento aí da vida delas. Então, eu sempre, né, foco em comida de verdade, distribuída de forma estratégica, e as minhas alunas têm bastante resultado, tá bom? Bom, então bora lá falar sobre... Então, vamos fazer mais uma live aí com um tema que pode te ajudar a destravar o intestino. Bom dia, Perla. Bom dia, Sueli. Sejam muito bem-vindas. Bom dia, Dani. Bom, gente, então o que a gente vai falar na live de hoje? Algo que vocês falam muito, que vocês trazem muito, tanto aqui no Instagram quanto quando entram no meu método, tá? Então, o que vocês trazem bastante, né, quando entram no método ou quando estão falando aqui comigo no Instagram? É assim, Gabi, eu já cortei glúten, eu já tirei lactose porque me falaram que era bom e mesmo assim o meu intestino não funcionou. E eu não sei mais o que fazer porque eu já cortei várias coisas da minha alimentação. Eu achei que tirando glúten, tirando lactose, eu teria um funcionamento intestinal adequado e eu não tenho, eu não consigo ir ao banheiro, ou eu até vou ao banheiro e faço cocô de bolinha, tá? Tem mulheres que conseguem até ir ao banheiro, mas fazem cocô de bolinha. Então, em geral, a gente tem aí esses dois problemas: não ir ao banheiro ou ir ao banheiro e fazer cocô de bolinha. E aí elas falam: eu já cortei o glúten, eu já tirei a lactose e eu não consigo ir ao banheiro. Bom, então antes da gente entender por que você tirou glúten e lactose e não consegue ir no banheiro, vamos entender o que é o glúten e o que é a lactose, tá? O glúten é uma proteína presente em alguns alimentos, como trigo, centeio e cevada e malte, tá? Então esses são os 3 alimentos que têm glúten. Então o glúten, ele é uma proteína de difícil digestão, onde nós, seres humanos, nós temos realmente uma dificuldade de digerir o glúten, tá? A maioria das pessoas tem dificuldade de digerir esse glúten e ele está presente nesses alimentos. Gabi, a aveia tem glúten? Não, gente, a aveia não tem glúten. Por quê que no mercado a gente encontra a aveia comum e a aveia sem glúten? Porque a aveia, ela acaba tendo glúten, a aveia comum, por contaminação. Porque ela é processada na mesma fábrica, no mesmo maquinário que é a farinha de trigo, então ela acaba tendo glúten por contaminação, mas não é um alimento que naturalmente tem glúten, tá? Por isso que muitas vezes, mesmo que a pessoa tenha sensibilidade ao glúten, ela consome a aveia comum, sem ser a aveia sem glúten, e ela fica bem, tá? Ela não tem nenhum problema em relação a isso, beleza? Bom, então vamos entender primeiro que o glúten é uma proteína de difícil digestão presente no trigo, centeio, cevada e malte, tá? Então, basicamente é isso. A lactose, gente, é o açúcar do leite. Então, glúten e lactose são coisas completamente diferentes. Por isso que retirar glúten e lactose nem faz sentido quando a gente pensa em funcionamento intestinal, tá? A lactose é o açúcar do leite. Então, a gente tem ali... Na fruta a gente tem a frutose, que é o açúcar da fruta, e no leite a gente tem a lactose, que é o açúcar do leite, tá? A lactose, gente, então ela é um tipo de açúcar, é o que confere, né, um sabor adocicado, ela é a fonte de carboidrato do leite, beleza? A lactose, ela
quando, né, a pessoa tem alguma sensibilidade, alguma intolerância à lactose, isso pode acontecer em qualquer fase da vida. Porque a gente tem a produção de enzima lactase, que é uma enzima que quebra a lactose, certo? Só que em determinado momento a gente pode começar a reduzir essa produção de lactase. E quando eu começo a reduzir a produção de lactase, aí eu posso ter o que a gente chama de intolerância à lactose. Tá? Então, isso é uma coisa que você tem que saber, é uma coisa que você tem que ter em mente. A lactose é um açúcar e o glúten é uma proteína. Então, eles vão se comportar de forma completamente diferente no nosso corpo, tá? E aí, a intolerância à lactose, ela pode aparecer em qualquer fase da vida e muita gente tem. Por quê? Porque não é natural, não é normal que o ser humano adulto fique ingerindo uma grande quantidade de lácteos, fique fazendo com que o corpo dele precise produzir um monte de lactase, tá? Então, por que muitas vezes a pessoa fala assim, eu comi lactose a minha vida inteira, e aí com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, eu descobri uma intolerância à lactose, mas eu nunca tinha tido nada. Sim, porque ao longo do tempo, seu corpo foi reduzindo a produção de lactase, que é justamente essa enzima que quebra a lactose. E essa redução na lactase, gente, ela pode se dar por uma questão natural do nosso corpo, ou ela pode se dar porque você vai inflamando o seu corpo a vida toda, e aí, consequentemente, esse corpo para de produzir alguns tipos de compostos, ou ele tem algum tipo de alteração, e uma dessas alterações é a redução na produção da enzima lactase, tá? E aí, gente, o que acontece? Quando eu paro de produzir a enzima lactase ou quando eu reduzo a minha produção de enzima lactase, quando eu consumo algum produto que tenha lactose, eu não vou conseguir digerir esse produto, esse alimento. Quando eu não consigo digerir, eu vou ter sintomas gastrointestinais. Então, eu vou ter distensão, eu vou ter gases, eu vou ter diarreia, tá? Algumas pessoas chegam a ter vômito também, quando elas têm uma intolerância mais exacerbada, tá? Então, isso vai acontecer por quê? Porque eu consumi um alimento que meu corpo não consegue digerir. Se ele não consegue digerir um alimento, ele vai ter um tipo de reação àquele alimento. E no caso da intolerância à lactose, ele vai ter essa reação quando eu consumo algum alimento que tenha lactose, tá? E aí é muito comum que a pessoa fale assim pra mim, Gabi, eu tenho intolerância à lactose, mas quando eu como queijo, eu não passo mal. Quando eu como, sei lá, alguma coisa específica, eu não passo mal. Mas quando eu tomo leite ou quando eu como um bolo, aí eu passo mal. E aí o que a gente tem que entender? Que é o seguinte, quando a gente tem intolerância à lactose, então eu tô produzindo menos lactase, certo? Só que alguns alimentos, gente, eles têm um teor de lactose maior do que outros, né? Então, quando eu tomo um copo de leite, por exemplo, eu tenho ali muita lactose concentrada, porque eu tenho o leite na sua forma natural, na sua forma intacta, sem nenhum tipo de alteração. Quando eu como um queijo, eu tenho já um alimento que foi fermentado, né? Então, eu peguei o leite, eu fiz o queijo e esse queijo, ele passou por um processo de maturação. Quanto mais amarelo esse queijo é, menos lactose ele vai ter, porque o processo de maturação, ele consome a lactose, tá? Assim, a gente tem queijos amarelos que não tem lactose. Então, se você pegar um queijo parmesão, ele não tem lactose, tá? Por quê? Porque ele é tão maturado, ele é tão fermentado, que esse processo de fermentação, ele consumiu a lactose. Então, se você consumir um queijo branco, né, um queijo Minas fresco, uma ricota, um queijo cottage, provavelmente, se você tem intolerância à lactose, você vai passar muito mal, tá? Agora, se você consumir um queijo Minas meia cura, Minas curado, parmesão, provolone, que é um queijo amarelo, mais maturado, ele vai ter passado por um processo de consumir essa lactose muito maior do que um queijo branco, tá? Então, se tiver alguém aqui com intolerância à lactose, comenta aqui pra mim se você tem intolerância à lactose e se você percebe essa diferença dependendo do alimento que você come. Agora, tem pessoas que falam assim, Gabi, mas de todo jeito eu passo mal, mesmo quando o queijo não tem lactose. Aí, gente, nem sempre o problema é a lactose, muitas vezes é a gordura, tá? Então, às vezes a pessoa ela vai comer um queijo amarelo e ela vai passar mal, ela vai ter uma diarreia, ela vai ter um gases, alguma coisa nesse sentido, por causa da gordura daquele queijo e não necessariamente por causa da lactose, tá? Então, aí existe a diferença de você passar mal por causa da lactose e a diferença de você passar mal por causa da gordura. Se for um alimento muito gorduroso, ele pode gerar no seu corpo os mesmos sintomas que os sintomas de uma intolerância à lactose,
tá? Bom, dito isso, agora que a gente entendeu sobre isso, como é que eu vou saber se eu tenho intolerância à lactose, por exemplo? Você vai fazer um exame, que é um teste de tolerância oral à lactose, tá? Deixa eu beber um chazinho aqui. Que é um teste de tolerância oral à lactose. Então, você vai ao laboratório, vai aferir sua glicemia, vai dar lá um valor de glicemia. Depois disso, você vai tomar a lactose, e a lactose que você toma, né, quando faz o exame, ela é 10 vezes o teor de lactose que tem num copo de leite, então é um teor muito grande. E aí você vai tomar e depois você vai medir a sua glicose de novo, tá? Por quê, gente? Porque o que vai medir nesse exame é a sua absorção de lactose, né? Quando você consome essa lactose, a gente vai medir a absorção dessa lactose. Então, quando eu tenho eu tenho uma intolerância à lactose, essa glicose ela vai subir menos de 20 pontos, né? Então, por exemplo, eu medi a glicose em jejum, ela deu 80. Se eu medir ela de novo, depois que eu tomei a lactose, ela deu 90, significa que eu não absorvi aquela lactose. Se eu não absorvi aquela lactose, é porque eu não tenho enzima para quebrar e promover a absorção. Tá? Então, se der menos de 20 pontos do valor basal, é porque eu tenho intolerância à lactose. Se der mais de 20 pontos, é porque eu não tenho. Por quê? Porque eu tomei aquela lactose, eu tenho enzima suficiente, essa enzima digeriu a lactose, eu absorvi a lactose e eu não tenho intolerância, tá? Agora, é muito óbvio, né, que quando a pessoa vai fazer o exame e ela começa a passar mal, é porque ela tem intolerância, né? Então, é um exame que, assim, a gente pode até fazer, mas normalmente a pessoa consegue ver esses sintomas na vida dela, no dia a dia dela. Ela muitas vezes nem precisa fazer um teste de tolerância à lactose para saber se ela tem intolerância, tá? Bom, e aí, dito isso, o que a gente precisa entender? Quando a gente sabe que o glúten é uma proteína, que a lactose é um açúcar, a gente precisa entender que cortar o glúten e cortar a lactose não necessariamente vai fazer o seu intestino funcionar, tá? Por quê, gente? Porque são dois alimentos que vão te fazer mal. Deixa eu só falar a questão do glúten primeiro. Então, a lactose você vai fazer o exame. O glúten é o seguinte: o glúten, a gente tem algumas doenças relacionadas ao glúten. Então, a gente tem a doença celíaca, que é uma doença autoimune, onde as células do seu corpo, elas não conseguem digerir esse glúten, e a gente tem a alergia ao glúten, assim como a gente já tem alergia ao leite de vaca, alergia ao amendoim, alergia, enfim, a N alimentos, tá? Então a gente tem essas duas doenças relacionadas ao glúten. Porém, o glúten tem uma coisa chamada sensibilidade não celíaca ao glúten. O que significa isso? Que é aquela pessoa que ela come glúten e ela fica sensível e ela tem reação quando ela come glúten. Então ela vai lá, ela vai fazer um exame, ela vai fazer um teste para saber se ela tem alergia ao glúten, para doença celíaca, que vai dar tudo negativo. Mas ela fala assim: Gabi, quando eu como pão, minha barriga incha. Eu tenho gases, eu tenho dor de cabeça, eu tenho distensão abdominal, eu tenho dores no corpo, eu tenho dores articulares, enfim. Então, quando essa pessoa consome o glúten, ela tem reação, tá? Agora, gente, quando ela faz o exame, não dá nada. Por quê? Porque ela não tem uma doença, ela tem uma sensibilidade. E hoje a gente ainda não tem um exame que meça, que faça diagnóstico de sensibilidade não celíaca ao glúten. Ou a gente tem um exame para detectar a doença celíaca, ou a gente tem um exame para detectar alergia ao glúten, tá? Agora, a gente não tem um exame que detecte a sensibilidade não celíaca ao glúten, tá? Bom, dito isso, quando a gente pensa no funcionamento intestinal, por que tirar glúten e lactose não vai resolver o seu problema? Pelo seguinte: a lactose é o açúcar do leite, tá? Ela não prende o intestino, tá? E o glúten, gente, é uma proteína de difícil digestão, que normalmente ele não vai necessariamente prender o seu intestino. Ele vai gerar uma dificuldade de digerir aquele alimento, tá? Agora, eu posso tirar o glúten e ter benefícios? Com certeza, porque como eu disse, a maioria das pessoas não digere bem o glúten. Então, quando eu tiro o glúten da dieta, eu vou naturalmente melhorar meu processo digestivo, os gases podem reduzir, se eu tenho dor de cabeça, isso pode melhorar, se eu tenho problemas na pele, isso pode melhorar também. E se eu tenho alguma alteração ali, como gases, como enxaqueca, coisas nesse sentido, tudo isso pode melhorar quando eu reduzo ou quando eu retiro o glúten, tá? Agora, retirar o glúten é uma coisa que vai fazer o meu intestino destravar?
Não, de forma nenhuma. Porque o que eu tô dizendo pra você é que o glúten é uma proteína de difícil digestão. Eu não tô te dizendo que o glúten prende o intestino, tá? Embora ele possa constipar algumas pessoas, mas não é ele sozinho que prende o intestino. Mesma coisa a lactose. Então, se eu não tenho enzima para digerir a lactose, quando eu tiro a lactose, eu vou apenas melhorar, eu vou apenas não ter esse problema digestivo em relação à lactose, tá? Então, não é uma coisa que quando você tira, você vai ter funcionamento intestinal, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você tira o glúten, você pode melhorar todos esses sintomas que eu tô te dizendo. Quando você tira a lactose, você pode melhorar gases, distensão abdominal, dor de cabeça, coisas nesse sentido também. Só que não significa, gente, que quando você retira esses alimentos, o seu intestino vai funcionar, tá? Por que não vai funcionar? Porque não é glúten e lactose que prende o intestino, mas sim um contexto alimentar que promove intestino preso, que promove cocô de bolinha, tá? Então, se eu tiro o glúten, se eu tiro a lactose e eu continuo comendo outros alimentos que causam constipação, eu continuo comendo fibras em excesso, eu continuo comendo excesso de fibras solúveis, baixa quantidade de fibras insolúveis, continuo bebendo pouca água, continuo sem fazer estratégia laxante ao longo do meu dia. Se eu tiro glúten e lactose e continuo fazendo tudo isso errado, o meu intestino não vai funcionar, tá? E aí, gente, quando a gente pensa em funcionamento intestinal, quando a gente pensa principalmente em desinflamação, que é um assunto que está muito em alta, a gente precisa entender que desinflamar o corpo não é tirar glúten e lactose, tá? Se fosse isso, era simples. Então, eu comecei a consumir todos ali os produtos lácteos sem lactose e eu tirei o glúten, passei a consumir farinha de arroz, polvilho, amido, tapioca, cuscuz, aqueles alimentos que não tem glúten, tá? Só que a gente sabe que não é simples assim. Por quê, gente? Porque quando eu tiro glúten, quando eu tiro lactose, eu posso estar reduzindo o meu processo inflamatório, porque eu tirei 2 alimentos que podem ali estar fazendo mal para o meu intestino. No entanto, se eu não acrescento alimentos anti-inflamatórios, se eu não tenho estratégias anti-inflamatórias, a retirada do glúten e da lactose não vai fazer diferença nenhuma, tá? Isso é tão comum que eu tenho uma aluna, a Cris, ela até já fez aqui live comigo, tem depoimento dela aqui comigo, que ela falou, ela entrou pro meu método esse ano, em fevereiro, e ela falou, Gabi, ano passado eu fiquei 3 meses sem glúten e lactose, tá? 3 meses sem glúten e sem lactose, e eu não tive melhora nenhuma do meu intestino, nenhuma. Tá? Por quê? A única coisa que ela fez foi cortar glúten e lactose. Então, ela tirou o açúcar de um alimento e a proteína, né, tirou aqueles alimentos ali que tem o glúten. E ela não teve melhora. Por que ela não teve melhora, gente? Porque ela não fez o resto, tá? Porque ela achou que desinflamar o intestino, que cuidar do intestino, que destravar o intestino, era só fazer isso. E aí ela não teve melhora. Aí ela entrou no método em fevereiro desse ano. A gente, dentro do método, vocês têm um protocolo, né, com aqueles alimentos que eu indico, com as combinações que eu indico, as quantidades que eu indico e com os produtos que eu indico também, porque isso também faz bastante diferença, né? Ela entrou no método e além de reduzir glúten e lactose, ela também fez as estratégias que estão lá no método. Ela seguiu o cardápio, ela seguiu o protocolo. E fazendo isso, aí sim o intestino dela começou a funcionar. Por quê, gente? Porque ela aliou a redução de glúten e lactose com as estratégias anti-inflamatórias, com as estratégias laxantes, com as estratégias de limpeza intestinal. Aí o intestino dela começou a funcionar, tá? Mas vejam que não é uma questão de tirar glúten e lactose, é uma questão de fazer um protocolo que restaure o seu intestino. Porque vamos lembrar que você está inflamando o seu intestino a vida inteira, tá? Então, todo dia você inflama um pouquinho seu intestino. Vai chegar um ponto que ele não vai conseguir digerir muito bem aqueles alimentos que você está consumindo, que ele não vai conseguir lidar com aqueles alimentos que você está consumindo. E aí, eu vou ter uma constipação crônica, uma constipação que piora a cada dia. Então, se fosse simplesmente tirar glúten e lactose, a maioria das pessoas não teriam intestino preso, né? Porque seria muito fácil. Agora, quando a gente pensa em um processo de desinflamação, a gente está pensando em retirar alimentos que você tem sensibilidade, que não necessariamente é a lactose, na maioria das vezes é a caseína, que é a proteína do leite, e eu estou também pensando em incluir alimentos que vão ajudar a restaurar esse intestino. Então, se eu tiro aquilo que está me fazendo mal, mas eu não coloco aqueles alimentos que me fazem bem de forma adequada, de forma estratégica, na quantidade certa,
eu não vou ter sucesso no meu tratamento intestinal, tá? Então, não adianta cortar glúten e lactose se você não faz o restante do processo de desinflamação, né? E aí, pensando nos erros que as pessoas cometem, né, quando tiram glúten e lactose, o primeiro erro é trocar as farinhas que tem a farinha de trigo, né? Então, eu troco a farinha de trigo por outras farinhas que não tem glúten. Por farinha de arroz, por tapioca, por cuscuz, por amido, por polvilho, tá? Por farinha de amêndoas, enfim. Essas farinhas todas, elas realmente não têm glúten. Só que toda farinha é obstipante. Então, todas as farinhas têm baixa quantidade de fibras. Todas as farinhas têm baixa quantidade de água. E aí, gente, quando eu tiro uma farinha de trigo, porque ela tem glúten, e eu troco por uma outra farinha que não tem glúten, eu tô tirando o glúten, mas as outras coisas ruins da farinha continuam ali. Então aí vocês começam a fazer bolinho sem glúten, pãozinho sem glúten, com farinha de arroz, com farinha de amêndoas, tá? E aí o intestino de vocês vai ficando cada vez mais travado. Por quê? Porque você tirou o glúten, mas você colocou outro alimento no lugar que vai travar o seu intestino do mesmo jeito, né? Então não faz muito sentido. Mesma coisa a lactose. Eu tô consumindo tudo sem lactose, mas eu continuo consumindo leite e derivados. Quando eu continuo consumindo leite e derivados, o meu intestino pode continuar travado, tá? Além disso, às vezes vocês tiram a lactose e consomem leite desnatado, que é pior ainda. Por quê? A gordura do leite é uma das únicas coisas boas do leite. E a gordura em geral dos alimentos é uma coisa que vai estimular o funcionamento intestinal, tá? Então, lembra que no começo da live eu falei pra você, talvez quando você come um queijo mais amarelo, você vai ao banheiro. Quando você come um queijo branco, você não vai, tá? Então, quando eu ainda tiro a lactose do leite e utilizo o leite desnatado, eu ainda tô tirando a gordura do leite. Quando eu tiro a gordura do alimento, eu vou tender também a travar mais ainda meu intestino, porque a gordura é uma coisa que estimula o funcionamento do intestino também, tá? Então, eu tiro a lactose, que é o açúcar do leite, eu tiro a gordura do leite, muitas vezes eu vou ficar mais travada do que eu já estava antes, tá? Ou eu começo a usar tudo sem lactose e light. Pior ainda, tá, gente? Porque eu continuo consumindo lácteos, eu continuo tendo a caseína, que é a proteína do leite, que é de difícil digestão, e ainda sem gordura e sem lactose. Então, aí que meu intestino vai ficar travado mesmo, tá? Então, um erro muito comum que vocês cometem é justamente esse: tirar glúten, tirar lactose e trocar por outros alimentos que muitas vezes são até piores para o funcionamento do intestino, tá? Agora, Gabi, eu quero realmente que meu intestino destrave, eu quero realmente que meu intestino funcione. O que eu tenho que fazer? Bom, primeira coisa é retirar ou reduzir esses alimentos que você tem sensibilidade. E aqui, gente, eu não tô falando só de glúten e lactose, tá? Não é só glúten e lactose que causa sensibilidade, não é só glúten e lactose que inflama, não é só glúten e lactose que pode estar te fazendo mal. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Segundo ponto, eu preciso colocar pro meu intestino, eu preciso colocar no meu corpo alimentos que reduzam o processo inflamatório, né? E como que eu faço isso? Com os vegetais corretos, com a combinação de fibras corretas, com a quantidade de fibras solúveis e insolúveis corretas. Então, é dessa forma que eu faço um processo de desinflamação. Então, desinflamar não é tirar glúten e lactose, é retirar ou reduzir os alimentos que você tem sensibilidade e acrescentar estratégias anti-inflamatórias ao longo do seu dia. Shots, chás, que é o que eu tô bebendo aqui, sucos anti-inflamatórios, géis anti-inflamatórios, preparações anti-inflamatórias. Então, é isso que você tem que pensar. Então, você vai incluir alimentos que desinflamem seu corpo, que tenham potencial de desinflamar seu corpo. Além disso, equilibrar quantidades, porque muitas das vezes vocês comem muito de um alimento e pouco de outro. Isso também prejudica bastante o funcionamento intestinal. E além disso, também ter constância nesse processo. Porque o que eu vejo vocês fazendo é assim: não, tirei glúten e lactose por um mês, não adiantou, voltei a comer. Gente, primeiro que não é tirar glúten e lactose que vai te dar resultado. E segundo, que mudança de alimentação, quando a gente pensa em intestino, é a longo prazo, é para sempre. Então eu tenho que sempre estar cuidando desse intestino. Significa que eu nunca mais vou poder comer alguma coisa diferente? Claro que não. Você vai poder comer sim, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, você precisa entender que a maior parte da sua rotina, a maior parte do seu dia
tem que ser com uma dieta anti-inflamatória, para você não travar seu intestino e para você não ficar doente, para você não ganhar peso, para você não desenvolver uma diabetes, para você ter um envelhecimento saudável, para você ter longevidade, para você ter qualidade de vida, tá? Então a gente precisa entender que é importante que a gente retire alguns alimentos, mas é importante que a gente coloque, principalmente que a gente tenha constância nesse processo. Não adianta tirar glúten e lactose por 1 mês, 2 meses, 3 meses e depois, na hora que você volta a comer, esses alimentos e a ter uma alimentação totalmente ruim na maior parte do tempo. O seu intestino vai viver travado, você vai viver fazendo cocô de bolinha, tá? Então, tenham muito cuidado com isso, porque vocês colocam na cabeça que desinflamar o corpo é tirar glúten e lactose. Gente, pelo amor de Deus, tá? Tem pessoas que, inclusive, depois de passarem pelo meu método, de fazerem um processo de desinflamação, elas voltam a comer glúten e lactose do jeito que eu ensino, com as estratégias que eu ensino, do jeito certo, e elas não têm problema com isso. A Cris mesmo, que é essa aluna que eu falei pra vocês, que ficou 3 meses sem glúten e lactose e não teve resultado, hoje ela come queijo, hoje ela come pão, e o intestino dela tá funcionando, tá? Porque ela tem uma base, porque ela tem as estratégias certas, porque ela sabe o que fazer quando ela exagerar, ela sabe o que fazer quando o intestino dela travar. Dentro do meu método, além dos protocolos, tem um e-book chamado Alívio Imediato, onde tem mais de 20 receitas laxantes, que são receitas que realmente destravam o intestino, eliminam o cocô de bolinha, que realmente te ajudam a ter um intestino saudável, um intestino que funciona de forma regular, de forma constante, né? Então, se fosse só tirar glúten e lactose, seria muito fácil, né? Mas não é, né, gente? A gente precisa fazer um protocolo, a gente tem um processo todo para que a gente consiga que esse intestino funcione, tá bom? Bom, então é isso, respondendo aqui. Já tirei glúten e lactose, não funcionou, não tive resultado. É por tudo isso que eu expliquei pra você nessa live. Se você chegou agora, depois assiste gravada, meia horinha ali, que você vai, coloca ali enquanto você estiver lavando louça, quando estiver indo pro trabalho, que pode te ajudar esse conteúdo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso, abençoado, que dê tudo certo, que seja ou de descanso, ou de trabalho, ou de estar com a família, mas que seja um final de semana muito bom, tá? Tranquilo, em paz, e que a gente tenha aí um intestino que funcione, um corpo desinflamado, um corpo saudável e feliz, tá bom? Uma boa sexta-feira para vocês, um excelente final de semana, e na segunda-feira, às 7h30 da manhã, estarei aqui também para falar com vocês sobre temas que vão te ajudar a destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha sem remédios, tá bom? Então é isso, meus amores, um beijo, fiquem com Deus e até segunda às 7h30 da manhã.